Quero falar também se Lucas Veríssimo pode pintar no Cruzeiro ou no Atlético Mineiro. Últimas de mercado, bastidores, finanças e Marcos Leonardo com seu futuro indefinido. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Lucas Veríssimo pode virar reforço do Galo? Pode jogar no Cruzeiro? Essa especulação ganhou força nos últimos dias e fez muitos torcedores, especialmente do Atlético, se empolgarem com a ideia, até porque o Galo ainda busca um zagueiro, um volante e um meia atacante. Pois bem, Lucas Veríssimo não pretende sair do Catar. E olha que a fase dele nem é das melhores. Ele havia sido negociado com o Al Duhail, que é um dos grandes do país, acabou perdendo um pouco de espaço e foi emprestado para o Al Ahly, que é um time pequeno, de parte de baixo da tabela. Apesar do assédio de clubes brasileiros, o Tite, por exemplo, o técnico do Cruzeiro, adora o Veríssimo, já trabalharam juntos no Corinthians e na seleção. Apesar disso, o Veríssimo não pensa em voltar ao Brasil por agora. A família está adaptada ao Catar, estilo, qualidade de vida, salário acima de R$1 milhão, livre de impostos. Ele sabe que para voltar ao Brasil vai precisar abrir mão desse dinheiro. A tendência é que o Veríssimo fique no Catar até junho de 2027, quando se encerra seu contrato. A partir daí, ele vai estar livre e aberto para escutar propostas de times nacionais. E Marcos Leonardo vai para onde? Importante contar que a negociação dele com o Atlético de Madrid não aconteceu porque na segunda-feira existia a preocupação no Al Hilal de que a contratação do Benzema não acontecesse. Pois bem, o francês que pertencia ao Al Ittihad foi contratado pelo Al Hilal, que passou a ter 3 centroavantes de muito gabarito: o Marcos Leonardo, o Benzema e o Darwin Núñez, com um detalhe importante. A ida do Marcos Leonardo para o Atlético de Madrid caiu porque a janela de inscrições na Espanha está encerrada. Ela fechou na última segunda-feira. Diante desse cenário, e para não ficar com 3 centroavantes que vão disputar a mesma posição, a tendência é que o Al Hilal negocie um dos seus atletas, ou o Darwin Núñez ou o Marcos Leonardo. Só que há poucas janelas abertas. As 5 principais ligas, na Espanha, na Itália, na Alemanha, na França, a gente pode colocar até Portugal nessa relação, todas já encerraram sua janela de inscrições. Restam poucas alternativas, como por exemplo o futebol turco. E vem da Turquia a informação de que o Darwin Núñez interessa, jogador que já foi do Liverpool e que hoje tem 7 gols contra 14 do Marcos Leonardo. Já, só para acabar com qualquer especulação, Marcos Leonardo e São Paulo não vai rolar. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte do São Paulo e a pessoa falou que a chance é 0. Mas não dá para descartar que o Marcos Leonardo, por exemplo, tente buscar um outro clube, como por exemplo o Flamengo, que está atrás de centroavante desde a temporada passada. Difícil imaginar que Marcos Leonardo, Benzema e Darwin Núñez fiquem no mesmo clube. O que você pensa sobre o tema? Já use o espaço para comentário e registre sua opinião, beleza? Bragantino e Atlético. Bora pro interior paulista acionar o nosso Cláudio Rezende com detalhes a partir de agora. Aqui na nossa turma do bate-bola, falar do Galo que vai enfrentar o Bragantino, duelo de invictos nesta quarta-feira. Jogo bom em Bragança. Cláudio, um abraço, boa noite. Com certeza. Boa noite a você também, Cirilo, ao Edu Panzi, a todos que nos acompanham aqui na turma do bate-bola. Delegação do Atlético neste momento a caminho do hotel em Atibaia. Atibaia é a cidade vizinha aqui, a Bragança Paulista, local do jogo de amanhã. Desta vez o Galo vai ficar num outro hotel, no Hotel Residence Resort aqui em Atibaia. A delegação atleticana, os jogadores chegaram por volta de 5h15 da tarde no aeroporto de Viracopos, em Campinas, e agora estão seguindo o trecho final de ônibus. A previsão de chegada no hotel para 7h15 da noite. Daqui a praticamente 1 hora, a delegação do Galo já deve chegar pelo hotel para a turma descansar. Teve treino pela manhã, Cirilo, e ainda segue aquela expectativa no torcedor do Galo pela estreia do Cassierra. E ainda não vai ser amanhã. O camisa 9 ficou em Belo Horizonte, está aprimorando a parte física. Então, Cassierra vai ter que, o torcedor ter um pouquinho mais de paciência para ter o jogador inteiro, né? A ideia é essa da comissão técnica do Sampaoli. Então, sem Cassierra, sem o Alexander que teve grave lesão no joelho, não vai precisar de cirurgia, mas é uma lesão ligamentar, é uma ruptura total
do ligamento medial colateral. Então é uma situação complicada. O Alexander, que teve uma lesão parecida no passado, no outro joelho direito, no jogo contra o Bolívar, na Copa Sul-Americana, mas lá não foi ruptura total. Ele voltou em 1 mês. Agora, antes de 2 meses, não deve voltar. O Alexander não deve ficar disponível aí por pelo menos 2 meses. Mas, se não tem esses jogadores, o técnico Sampaoli vai ter o que tem de melhor, pelo menos o que ele pensa para o momento, para colocar força máxima em campo, já que o Cassier não estreou, o Alexander não vinha sendo titular. Ele preservou os jogadores contra o Pouso Alegre e ele está trazendo todo mundo para cá. Inclusive, quem está no YouTube da Itatiaia, a gente tem a lista dos relacionados do Atlético. O que eu estou projetando aí nessa lista dos relacionados? São 23 nomes, são 23 jogadores. Um provável Atlético, até para vocês debaterem também essa situação. Se quiser, o Sampaoli pode repetir o time do Clássico, quando ali ele escalou um Atlético, podemos dizer, um Atlético força máxima para aquela partida. Tem o Everson, Preciado pela direita, pode colocar o Juan com o Alonso na zaga e na esquerda ele tem o Renan Lodge. Meio campo, Maicon vem sendo titular. Aí eu coloco uma dúvida, ele vai com o Igor Gomes ou vai com o Alan Franco? Os dois jogaram no fim de semana, então ele vai ter que colocar algum desses dois, pelo menos essa é a expectativa, para começar jogando amanhã. O Vitor, né, o Vitor Hugo, meio campista, e lá no ataque o Bernardo, Dudu e o Hulk. Não deve fugir, dessa é a formação do Atlético para amanhã. Ele tem como opções também, na lista dos relacionados aí, o Delfim e o Pedro Cobra, que são goleiros. Os zagueiros Vitor Hugo e Ivan Roman, os laterais Natanael para a direita e Pacini para a esquerda, meio campo o africano Cissé, tem o Scarpa é um aí que tá pedindo passagem, né? Será que pode ter chance nesse time já amanhã? Tem o Renier, outro que faz um bom ano até aqui, o Alaminda que estreou e o Coelho. São as opções do técnico Sampaoli para esse jogo de invictos. O Galo até aqui na temporada, Cirilo, vem com 5 empates e 2 vitórias. Mas no Campeonato Brasileiro busca a primeira, já que empatou na estreia contra o Palmeiras. E esse Red Bull Bragantino, o Galo até o ano passado nunca havia perdido para o time quando mudou de nome, quando virou mesmo empresa. O Atlético até então tinha 11 jogos contra o Red Bull Bragantino, tinha conquistado naquela oportunidade 6 vezes, venceu 5 empates. Ano passado foi o jogo que antecedeu a final da Copa Sul-Americana. O Galo veio com um time bem alternativo e perdeu aqui por 2-0. Mas o Galo, repito, costuma se dar bem contra esse adversário, mesmo sendo um time duro, principalmente seus domínios. É verdade, Cláudio. Panzi, Cláudio falou na primeira participação quanto à possibilidade de time, a chance que existe, né, de repetição da equipe que começou a dar essa virada de resultado pro Atlético aí no começo de ano, e também levantou a possibilidade, quem sabe o Scarpa ganhar uma chance para começar o jogo. Tem jogado bola, né, Edu? Tem jogado bola, mas não só ele, né? Eu tô cada vez mais entendendo titular como base titular e não como 11 titulares no futebol, tá, Cirilo? Porque são 5 alterações, muitos jogos encavalados, calendário cheio. E de uns tempos pra cá eu deixei de entender como 11 titulares e falar base titular. E base titular você pode incluir ali 14, 15 jogadores. Eu entendo como titular aquele que sempre termina uma partida. O cara que tá sempre entrando, jogando 30 minutos, 40 minutos às vezes, 35. Enfim, o Scarpa tá bem, mas o Dudu tá mal, o Bernard tá mal, o Hulk tá mal. O Igor Gomes é um jogador da confiança do Sampaoli, tá cheio de hater. Mas desde que o Sampaoli chegou e passou a utilizar o Igor Gomes, o Atlético melhorou. Ele tem jogado bem, não tem jogado mal. Então é difícil. O Renier tá muito bem, faz um grande início de temporada, mas vai entrar no lugar de quem? O Hulk tem feito bons jogos, o Dudu tem feito bons jogos, o Bernard também, o Coelho tá bem, mas vai entrar no lugar de quem? Então, cara, tá aí a grande notícia. O Atlético não tem mais 3, 4 jogadores jogando bem. O Atlético hoje tem 10, 12 jogadores jogando em um bom nível. E jogadores brigando por titularidade. Há quanto tempo a gente não fala isso aqui? Antes a gente discutia, tentava contar nos dedos de uma mão quem estava bem. Hoje tem mais de 11
brigando ali por titularidade. Eu acho que para mim tá aí a grande notícia. Eu também não cravaria o Preciado iniciando esse jogo pela entrevista do Sampaoli, que falou que o Preciado não está no seu mais alto nível. Talvez ele ganhe a condição física no estadual, e no Campeonato Brasileiro o Franco pode ser que inicie pelo lado do campo, tendo o Maicon de novo com o Igor Gomes no meio de campo. Enfim, são muitas as possibilidades desse Atlético para encarar o ótimo time do Bragantino. Não é fácil jogar lá, o Galo vai ter muita dificuldade e já tropeçou na primeira rodada, na estreia, perdeu 2 pontos jogando em casa, apesar do bom jogo que fez diante do Palmeiras. Então eu estou encarando como uma base titular, e a base titular do Atlético para mim hoje, ela tem mais de 11, e se o Sampaoli fizer 2, 3 mudanças a cada jogo, para mim está absolutamente dentro da normalidade, desde que mantenha esses 13, 14, 15 jogadores com boa minutagem e em alto nível. Vamos voltar nesse tema no segundo tempo também da turma do bate-bola, mas ainda neste primeiro tempo, Cláudio Rezende, vamos fechar as notícias do Galo. Vamos lá, Cirilo. Inclusive, vamos falar de mercado da bola no segundo tempo, trazendo palavra do CEO do Atlético aqui na turma do bate-bola, sobre o aporte também, né? O aporte financeiro para quitar dívidas emergenciais. Daqui a pouquinho vamos atualizar no segundo tempo do Galo. Para fechar essa primeira parte, Cirilo, a gente tem aí uma imagem da Galo TV, para quem tá no YouTube, quem tá no rádio, a gente fala aqui a recuperação do Lianco, zagueiro Lianco, que até quando se machucou era um titular absoluto, mas ele teve uma das mais graves lesões do futebol. Ele teve ruptura no tendão de Aquiles no segundo semestre do ano passado, mas o Lianco já tá aí na esteira, tá doidinho para voltar, né? A gente que conhece o Lianco, ele quer apressar, quer voltar agora no mês de março, mas eu já vinha falando na Itatiaia que, apesar desse desejo muito forte do Lianco, o Atlético não vai queimar etapas e é difícil que ele volte já no mês de março, que é o próximo mês. Mas o Lianco tá aí. Imagem, quem estava no YouTube, quem a gente decifrou aqui no rádio também. Boa notícia do Lianco já fazendo atividade física na academia do Galo. Notícia importante, sem dúvida, Cláudio, em breve voltando para ser um titular do Atlético, né, do sistema defensivo, ao que tudo indica.